Hi there, my friend. Welcome to our video. I would like to invite you to stay watching using YouTube's subtitle in your own language. Let's go for it. Relax and have a nice time now. Antes da gente partir para a impressão da peça final, que é aquela que eu ainda dei o que eu chamei de versão 2 em cima dessa peça, né, que já é originária desta aqui, né? Antes da gente imprimir ela, eu queria fazer um comparativo. A gente já tem essas duas peças aqui que a gente conhece. Eu até, inclusive, em função do que eu vi nessa peça, eu comecei a pensar que esse acabamento poderia ser bem melhor. Ó, acho que dá para perceber que esse acabamento aqui está praticamente perfeito, não tenho o que falar dele. Ó. Eu acho que é aquilo ali é que a gente deve buscar. Esse aqui, ó, que eu gerei, o G-Code, já não ficou um negócio tão legal, ó. Acho que dá para ver aqui que ele ficou com algumas falhas. Esses também que eu gerei, eu falei que eu não gostei desse tipo de solução de acabamento aqui embaixo, excêntrico. Não pela forma em si, mas pelo fato de que ainda ficaram algumas falhas também, né? Muito diferente do que a gente viu nessa peça. Praticamente não tem falha, né? Então acho que tudo isso em busca dessa qualidade cada vez melhor é que a gente tem que começar a pensar em fazer aquelas alteraçõezinhas lá no slicer do Repetier. Então, fazendo a análise dessa peça, que foi a última então que eu imprimi, essa aqui vocês lembram que deu aquele problema porque não tinha o brim, ela levantou as perninhas e ela acabou ficando envergada sem uso. Essa peça, ela já ficou mais interessante, só que também eu achei que as linhas que foram colocadas na camada aqui ficaram muito distantes uma da outra, gerando essas falhas, essas linhas. Isso aqui eu vou mostrar no Repetier e no Slicer, eu já vi como é que corrige. Tinha uma informação lá que inclusive no vídeo anterior eu não chamei atenção, que eu quero estar chamando atenção nesse vídeo aqui. Logo antes da gente imprimir então as peças que estão prontas, a versão 2 desse gimbal. Essa aqui seria só a base, eu tenho também a parte superior que eu vou estar imprimindo agora na sequência. E aqui eu fiz o teste das borrachas e realmente essa borrachinha que eu comprei ficou beleza para o furinho que eu fiz. Ela tem uma pega boa, eu acredito que vai funcionar muito bem na peça que a gente vai imprimir agora, mas a gente não tem certeza, por isso que eu quero fazer a impressão agora. Eu vou estar registrando tudo também, fazendo um time-lapse aí para a gente ver a impressão das duas peças, de baixo e de cima, e depois eu quero voltar para fazer os comentários e as considerações finais, para ver se realmente é uma peça que eu vou estar publicando lá no Thingiverse, que é aquele site que contém aí os STLs, os arquivos disponíveis para a gente fazer download e utilizar, tá? Mas eu acho que nós estamos no caminho certo, tá bom? Então vamos lá, vamos partir para a impressão agora, e como eu falei, no final eu volto para a gente dar uma avaliada no resultado.
Então pronto, as pecinhas aqui, nosso gimbal para o Cima X8. Essa peça aqui já tem uma história, porque ela foi adaptada a partir de um outro projeto. Tá tudo aí na descrição do vídeo, né? Tem um link na descrição de tudo. E eu acredito que o resultado foi bastante suficiente ou satisfatório. Ela ainda está do jeitinho que ela saiu da impressora, as peças, né? A gente até percebe que essa aqui, ó, fez aquele efeito bridge, ponte que eles chamam. Talvez aqui um ajuste da temperatura, ou até do ventilador, ou até como muitos sugerem ter um ventilador extra, né? Foi a primeira peça que a gente imprimiu, que a cabeça fica mudando de lugar com muita frequência. Então isso aqui é uma coisa que, no caso dessa peça, vai dar para a gente contornar com uma limazinha, dá para a gente utilizar a peça, mas não é ainda o ideal que a gente busca, tá? Eu vou estar limpando então a peça toda, fazendo todo esse tratamento nela, para depois então fazer o teste de encaixe nela no cima, a colocação das borrachas e a parte então da utilização dela no voo. Uma coisa que eu vi aqui que eu acho que eu já montei errado, ó, que como eu usei a mesma base para as duas, o encaixe delas seria assim, perfeito, ó. Só que ó, aí ela estaria encaixando no drone e essa parte aqui, ela está no sentido, está 90 graus do que deveria, ela deveria estar assim, que é para poder encaixar a câmera, e a câmera está no sentido da frente do drone. Mas é uma coisa também que eu posso montar assim com as borrachas, apesar de uma pequena distância que ela vai ter, as borrachas são flexíveis, eu acho que essas peças vão ser utilizáveis. Mas eu vou partir para a edição delas, para corrigir esse problema, para daí então estar publicando lá no Thingiverse. Tá bom? Então é isso que eu queria mostrar, eu vou dar uma limpeza nela, e aí eu volto depois para montar as borrachas e para fazer o teste no drone. Esse aqui é o gimbal do Cima X8. E eu estou aqui com 3 versões que eu desenvolvi, aprimorei a partir daquele arquivo encontrado lá no Thingiverse, como eu já mostrei nos outros vídeos. Então esse aqui foi a versão que eu chamei versão 2, considerando aquela como sendo a versão 1, né? Então eu acabei imprimindo ele no sentido errado, ele ficou a 90 graus um com relação ao outro. Então dá pra gente perceber aqui que eu tive que montar ele com 90 graus para ele poder funcionar, porque o encaixe que ele faz no drone é nesse sentido, e ele tem que estar no mesmo sentido que a câmera para poder ficar apontando para frente do drone naturalmente. Essa aqui é uma versão que considera essa borracha grande. Eu tinha aqui também umas borrachas menores. Então o que eu fiz? Eu imprimi a versão certa, agora já com os 90 graus virados. Então aqui tá perfeito, a montagem dele já pode ser feita de acordo um com o outro. E nesse caso aqui eu fiz ainda uma alteraçãozinha, eu diminui um pouquinho o volume de PLA, fazendo esse tipo de encaixe de porca sobressalente aqui, não todo ele sobressalente como era a versão anterior, que inclusive é a versão que eu já encontrei na internet. Eu achei que seria melhor fazer dessa maneira, porque o objetivo aqui é só segurar a porca para ela não girar. Funciona legal. Uma outra coisa que eu tive que fazer também foi alterar essas medidas, esse distanciamento, porque eu estava tendo problema na hora de encaixar a parte inferior do gimbal. Esse aqui na verdade ficou um pouquinho espremido,
Então na hora que eu tento encaixar a peça, vamos pegar como exemplo essa peça que eu adquiri, que veio naquele conjunto com as pernas. Eu poderia estar usando uma base desse tipo. Então, se eu tentar colocar na peça como eu baixei da internet, ó, vai dar para perceber que ela entra forçada e ela acaba largando um pouco a parte exterior aqui do suporte. Então eu fiz uma adaptação, eu melhorei um pouquinho nessa versão aqui que eu chamei a versão 3, e ele já encaixa perfeitamente aqui sem problema nenhum. Ele encaixa justo, mas encaixa perfeitamente, tá? E aí o que eu fiz também? Eu acabei fazendo uma terceira versão, que é para a utilização dessas borrachas menores, porque além dessas pretinhas, eu ainda tenho um conjunto de borrachas aqui, ó, vermelhas, que elas são um pouquinho mais rígidas do que essas pretas. Então eu quero fazer um teste desse novo gimbal, que seria a versão 4, né? Eu queria fazer um teste também com essa borracha vermelha voando com o cima, para ver essa questão da vibração, se eu consigo eliminar a vibração. Qual que é o melhor conjunto? Se é com essa borracha maior, que é um pouco mais macia, essa aqui que seria uma, por ser menor, ela é macia também, mas seria intermediária, e essa aqui que seria mais rígida das três. Então essa é a ideia depois de fazer os testes em voo. Bom, o que eu fiz aqui? Eu deixei essa peça praticamente como eu tirei. Eu já tinha começado a descascar ela aqui, ó, e eu deixei para descascar aqui em frente à câmera, que é para mostrar como é fácil você limpar a peça depois que ela é impressa, tá? Com a unha mesmo, com um instrumento qualquer, você pode vir aqui destacando essa moldura, que serve para criar uma aderência na mesa ou na cama da impressora. Tá? Então é muito fácil de você tirar isso aqui, de você fazer essa limpeza. Eu acho que nós evoluímos um pouquinho na impressão. Eu na verdade tive um probleminha, ela soltou, ela levantou essa perninha aqui na hora da impressão. Eu esquentei um pouquinho ali com ferro de soldar para acertar e acabei deformando um pouco essa parte onde vai ficar presa a borracha. Nada que vá impedir a utilização da peça. Essa aqui é a base, né? É a mesma situação, ó. Ela é muito fácil de você destacar, ó, essa moldurinha. A peça ficou realmente com uma qualidade muito boa. Eu acho que ela vai funcionar muito bem, né? A qualidade da impressão 3D também eu acho que foi boa, com exceção de alguns pontos aqui que ela deu algum probleminha. Depois a gente tem que dar uma parada melhor. Mostrando aqui a parte de baixo, ó, como ficou boa também, ó. E mostrando também essa base, que é aquele suporte que ela criou para poder imprimir o encaixe no drone. Eu também deixei para destacar isso aqui, ó, para ver como não é difícil. Ele destaca mesmo, ela é bem projetada, ó. A peça acaba soltando e deixando o que é para ficar mesmo, com acabamento até muito bom, né? Sempre lembrando que a impressora 3D ela tem uma linguagem, né? Ela tem um tipo de textura, né? Porque ela é feita em camadas, tá?
esse aqui está um pouquinho mais duro, a gente pode usar um alicatinho, não tem problema nenhum, ó, para ajudar a destacar. Na hora que ele destaca, ele vem todo. Ele destaca nos lugares já pré-determinados, tá? Tem que fazer sempre uma limpezinha, né? Cuidadosa e tal. Não tem problema nenhum você usar alguma ferramenta, algumas limas, algumas coisas assim, para deixar a peça em condições. Eu tenho inclusive um conjunto de limas aqui bastante interessante, ó. Tem a redonda que dá para fazer esse arremate da parte interna, tirando qualquer tipo de fiapinho, né, que ficou. Que é outra coisa também que eu consegui melhorar bastante nessa peça, foi aquele efeito do string que eles chamam, que é quando a cabeça viaja pelo ar, ó, ela solta, ela deixa alguns fiapos. Quase não tem fiapo aqui. É uma regulagem que se faz na hora de fazer uma retração no extruder. Ele puxa um pouquinho o filamento para dentro quando ele vai mudar de posição, e com isso elimina esse efeito de string aqui, né? Que são esses fiapinhos que solta mesmo entre as peças. Aqui também foi feito o suporte, ó, internamente, ó, porque foi feita para imprimir, né, no ar essa parte superior, mas ele também, o suporte ele é todo assim, ele é todo fácil de você soltar. Ele só tem um contato bem pequeno com as superfícies, só para dar o suporte mesmo. Então é uma coisa que você vai com cuidado, né?